Fala galera, boa tarde. Quinta-feira, 17 horas, nós vamos para a nossa já tradicional live semanal. Vamos começar aqui, tem alguns assuntos que a gente vai tratar. Sejam todos bem-vindos, a galera tá entrando aí. Quinta-feira, 17 horas, nós vamos para a nossa live semanal. Alguns assuntos para tratar, muitos assuntos na verdade, quase todos eles passando pela tragédia que acomete o Rio Grande do Sul. Eu vou falando aqui, vocês podem ir mandando perguntas aí, beleza? E eu vou tentando responder dentro daquilo que eu consigo ir lendo aqui, que eu vou vendo do que vocês estão postando. Beleza? Vamos lá, galera. Primeira notícia que eu quero mencionar aqui, todo mundo já sabe, né? A população brasileira está unida pelo Rio Grande do Sul. Grandes empresários vão ao sul levar donativos de avião, a população comum se mobiliza para levantar donativos, pessoas vão de carro e levam bote para ajudar no resgate. São inúmeros os exemplos de solidariedade. Eu quero deixar aqui desde já a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e deixar também o pedido para que você entre lá no meu perfil quando a live acabar e vá num vídeo em que eu falo do Instituto Arpia e do recolhimento de doações financeiras que o Instituto Arpia está fazendo. O Instituto Arpia é um instituto que eu conheço, que eu presido aqui no Distrito Federal, conheço o presidente, o Major Vitor Hugo, ex-deputado, vai ser candidato novamente agora em Goiânia. O presidente de honra do Instituto Arpia é o presidente Bolsonaro. Então eu conheço as pessoas que fazem parte do Instituto, são pessoas sérias, são pessoas decentes, são pessoas honradas. Lá tem o Pix, tá? Que é o CNPJ do Instituto Arpia, e você pode fazer a doação e coloca na descrição da doação SOS Rio Grande do Sul, beleza? Para o pessoal do Instituto saber que você está fazendo uma doação que é para ser destinada lá para o Rio Grande do Sul. Nós aqui do nosso gabinete fizemos doações do gabinete, nós compramos 500 litros de água, já enviamos para o Rio Grande do Sul, fizemos doação de colchões, cobertores, lençóis, roupa, estamos fazendo as nossas doações. A Maria Cleonice Cardoso fala também que no Riacho 1 a galera está se dispondo a doar. É isso, galera, é isso. Vamos fazer essas doações lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque eles estão precisando e estão precisando muito recebê-las, beleza? E claro, assim, eu preciso falar isso. Pessoal, entre doar para institutos da nossa confiança, organizações da nossa confiança, de que nós sabemos quem está à frente, sabemos que a doação vai chegar lá, o recurso financeiro vai chegar lá, e fazer doação para a conta do governo, faz para o instituto, galera. Doação para a conta do governo, eu não faria, eu não farei e não faria se estivesse no seu lugar, beleza? Segunda matéria que eu quero falar é uma matéria que está na Gazeta do Povo. É o caso Pablo Marçal versus Globo News. A ANTT admite a aplicação de multas a caminhões de donativos para o Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Transportes Terrestres admitiu que foram aplicadas multas a caminhões que transportavam donativos às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Galera, não sei se vocês acompanharam isso aí. A Globo News, eu esqueci o nome da jornalista lá e também... É a Globo News. A Globo News acusou o Pablo Marçal de espalhar fake news, né? Eu já falei aqui que fake news é um negócio que não existe, mas mesmo assim, imaginando que fake news seja mentira, a Globo News estava acusando o Pablo Marçal lá de espalhar fake news. Qual era a fake news que supostamente o Pablo Marçal estava espalhando? É que os caminhões com os donativos estavam sendo parados na estrada e estavam sendo criadas dificuldades para que os caminhões seguissem viagem, porque muitas das doações não tinham notas fiscais, às vezes tinha uma questão de pesagem dos caminhões, umas confusões lá diversas que faziam os caminhões ficarem parados. E o Pablo Marçal falou disso, a Globo News acusou ele de fake news. Acontece que não era mentira o que ele estava falando. E aí eu não sei se vocês viram, a própria NTT assumiu que houve caminhões parados e autuados, aí falou que isso era exceção, não era regra, e que eles não cobrariam as multas relativas a essas autuações. Mas o Pablo Marçal se revoltou contra a Rede Globo com toda a razão,
com toda a razão, porque o que a Rede Globo fez foi covardia com ele. A Rede Globo falou que ele estava espalhando uma mentira sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, e ele não estava espalhando mentira. Ele se revoltou e, com o dedo dele em riste, falou que a Rede Globo estava mexendo com as pessoas erradas e que o povo do Brasil já sabe quem é a Globo e está contra a Globo, e falou mais um tanto de coisa lá. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Agora, eu quero só falar um pouquinho sobre isso que aconteceu, porque eu estava comentando com alguns amigos e a impressão que eu tenho é que o pessoal da Globo News e de alguns outros veículos de comunicação, antes de falar disso, eu quero falar uma coisa. O SBT também publicou que os caminhões estavam tendo dificuldade. Teve uma jornalista do SBT que foi acusada de estar publicando fake news. Essa jornalista acusada, ela chorou ao vivo quando foi indagada por uma colega do SBT sobre isso, porque ela falou: pô, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou querendo informar a população, eu não estou envolvida em briga política, em disputa política, em disputa de político, a minha profissão é informar a população e eu estou averiguando os fatos, eu estou vendo o que está acontecendo e eu estou publicando no Sistema Brasileiro de Televisão, uma grande emissora de televisão, eu tenho responsabilidade. E ser acusada por uma outra emissora é algo muito ruim. Então a Globo News acusou o Pablo Marçal e acusou também o SBT. Depois, tanto o Pablo Marçal quanto o SBT provaram que estavam falando a verdade. Eu não sei se a Globo News e a jornalista que falou vão figurar nos inquéritos das fake news, né? Não dá pra gente saber. Mas me parece que seria o caso, né? Enfim. O fato é que eu conversando com alguns amigos sobre isso, e a sensação que nós temos como cidadãos, eu como parlamentar, claro, mas o cidadão de maneira geral, o indivíduo, é que existe uma distância enorme entre esses jornalistas da Globo News e a realidade que as pessoas vivem no seu dia a dia. Essas pessoas que estão lá apresentando e falando nesses programas, eles não têm a menor ideia do que o brasileiro passa no dia a dia. Eles não têm a menor ideia de como é ofensivo eles estarem, ao passo em que tem um monte de brasileiro morrendo afogado, bebês, idosos, adultos, no Rio Grande do Sul, eles estarem transmitindo o show da Madonna. Eles não sabem como isso ofende a pessoa. É uma realidade completamente diferente. Parece que são dois Brasis completamente diferentes. E o Brasil da realidade, o Brasil das pessoas comuns, não aguenta mais assistir a essas pessoas na televisão falando de maneira completamente desconexa da realidade, desconectada do que é a vida das pessoas, falando das maiores aberrações num tom de superioridade moral e de como se fossem senhores da razão, senhores da razão. As pessoas não aguentam mais isso. O cidadão não aguenta mais isso. E o celular, as redes sociais, o WhatsApp, entregaram, olha aqui, o Arce Ribeiro, o Arce Ribeiro 77, falando que tem parentes no Rio Grande do Sul que perderam tudo menos a fé. Então, a família do a família do Rio Grande do Sul lá disse que não estão mostrando nada, que a realidade é muito pior do que parece. É dessa desconexão que eu estou falando, é dessa desconexão da realidade, né? E isso está trazendo um sentimento de repulsa para o cidadão comum. Então, quando o William Bonner foi lá gravar, lá no Rio Grande do Sul, ele foi ofendido verbalmente por pessoas que estavam fazendo resgates, voluntariamente, estavam na água tentando resgatar as pessoas, tentando dar um mínimo de dignidade para quem estava lá, entregando comida, etc. E aí, meu amigo, o pessoal lá ofendeu o William Bonner, falou que ele não deveria gravar. O que ele estava fazendo lá agora, depois de ter escrachado a população com aquele show da Madonna que eles transmitiram ao vivo, enquanto tinha um monte de gente no Rio Grande do Sul morrendo afogado? Cara, esse é o sentimento da maioria da população. E a Rede Globo de televisão, os veículos de comunicação tradicionais, de maneira geral, eles perderam o monopólio da opinião pública. Hoje todo mundo tem um celular na mão, hoje todo mundo filma, hoje todo mundo posta, hoje todo mundo expõe a sua opinião. 61% dos brasileiros com medo de ser presos e de sofrer retaliações. A gente vai ver isso numa próxima matéria. Numa próxima matéria jornalística que eu vou ler aqui.
Mas as pessoas hoje mostram a realidade. Então as pessoas estão vendo, hoje eu vi um vídeo de um pedalinho que andava muito mais rápido do que o barco do exército lá com o pessoal remando. As pessoas estão vendo uma idosa ser retirada da água por voluntários e o caminhão do exército, ao invés de ajudar, passou reto. As pessoas estão vendo isso, as pessoas estão vendo os voluntários, o helicóptero do Neymar, os helicópteros do Luciano Hang, o helicóptero do Pablo Marçal, que foi proibido de parar lá, de descer lá. As pessoas estão vendo essa realidade e as pessoas têm asco do jornalismo hoje, parte do jornalismo hoje, porque ele não corresponde à realidade, ele não mostra os fatos, ele quer dar a versão dele dos fatos, a opinião deles dos fatos. E a verdade está aparecendo mais clara como a luz do dia, como a luz do sol do meio-dia, como diz alguém aí. Então, isso está posto diante de nós e esse caso do Pablo Marçal é mais um desses. E a população, obviamente, ficou ao lado do Pablo Marçal, com todas as ressalvas que algumas pessoas têm a ele. Porque nesse caso o que ele falou era verdade. E ele foi exposto publicamente num jornal, numa emissora de televisão, que rotulou ele de mentiroso. E nesse jargão imbecil que eles inventaram, de propagador de fake news. Então, tá aí, esse caso, todo mundo tomou conhecimento. E agora olha que legal, a próxima notícia que eu quero ler é a notícia da Folha de São Paulo. O título é assim, ó, governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Na terça, 7, a Folha revelou que o governo Lula dispensou uma oferta de ajuda do Uruguai por lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate das vítimas, às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E sabe o que o governo falou? Falou que não tinha negado. A Folha de São Paulo, então, averigou o que estava acontecendo e publicou. O governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai. O deputado Marcel Van Hatten, de igual modo, comprovou que era mentira do governo brasileiro. O embaixador confirmou a recusa da ajuda do Uruguai para o Rio Grande do Sul, segundo consignou o deputado Marcel Van Hatten. Então, um governo mentiroso, o governo federal, o governo Lula é mentiroso. Mentiroso. O governo mente em relação a uma tragédia. Agora, o que eu fico pensando é o que leva um governo a recusar ajuda quando você tem mais de 350 municípios de uma unidade da federação debaixo d'água. Debaixo d'água. A água está batendo no telhado. O que leva um presidente a recusar a ajuda de um país vizinho? A impressão que eu tenho é que o PT não quer ajudar o Rio Grande do Sul, e não quer ajudar o Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul rejeitou o PT. Acontece que esse presidente que está aí, infelizmente, é presidente do Brasil inteiro, então ele deveria governar para o Brasil inteiro. E se tem brasileiros do Rio Grande do Sul precisando de ajuda, e muita ajuda, e o governo do Uruguai ofereceu ajuda, ele tem que receber ajuda. É deslealdade recusar ajuda. É covardia. Hoje eu vi o vídeo de um prefeito lá do Rio Grande do Sul, conversando com Paulo Pimenta, e falando o quão ofensivo é disponibilizar 300 mil reais para o município dele, quando o município dele está precisando de tudo, o município dele está debaixo d'água. Ele perguntou assim, o que eu vou fazer com 300 mil reais? Então, me parece que há um empenho ao contrário, um empenho do governo PT no sentido de evitar que a ajuda chegue. E a retenção dos caminhões lá fala um pouco sobre isso. E eu vou repetir aqui, a Globo News foi desmentida pelo SBT, pelos fatos, pelo Pablo Marçal e pelos fatos. Há dezenas de vídeos de caminhões sendo parados e autuados. Então, a NTT falou que foram 6 autuações só. Então, se forem 6 autuações só, é mentira do mesmo jeito. O governo está mentindo. O governo está mentindo. Aqui no Distrito Federal, falando de doações, nós estamos doando na base aérea, na Maria Amélia Doces, nas lojas da Maria Amélia Doces, na Fazenda Churrascada, no Partido Liberal, PL.
beleza? Se você quiser fazer doação na sua igreja ou em algum outro lugar, é óbvio, fica à vontade, galera. Isso vai tudo para a base aérea, vai ser levado para o Rio Grande do Sul. Mas ontem saiu uma carreta da Maria Amélia Doces e eu quero parabenizar a Maria Amélia pelo trabalho que ela está fazendo. Todos aqueles que se dispuseram a ajudar de maneira voluntária. E também parabenizar a Cláudia Vilhena, que está organizando isso aqui pelo Sebrae, aqui no Distrito Federal. E ela fez alguns pedidos. A Cláudia Vilhena, por exemplo, se você vai doar tênis, amarra os tênis para que quando o tênis chegue lá não haja separação, de um pé foi para lá, o outro pé foi para o outro canto e a pessoa não consegue usar. Se você vai doar remédio, acondiciona da maneira correta e assim sucessivamente, tá? Então tem que haver um cuidado com essas doações para chegarem lá. Beleza. Mais uma notícia, essa notícia agora é do O Globo, jornal O Globo. Então eu já li aqui, ó, a notícia da Revista Oeste, da Folha de São Paulo, da Gazeta do Povo. Agora nós vamos ler uma notícia do jornal O Globo. Governo Lula bloqueou recursos para a prevenção de desastres em Santa Catarina. Eu quero só lembrar que Santa Catarina é o estado vizinho ao Rio Grande do Sul. Lá embaixo é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então o governo Lula bloqueou 90% dos recursos destinados à prevenção de desastres lá de Santa Catarina, beleza? Na maior parte dos estados, o bloqueio foi de apenas 8%, o que significa que os outros 92% da verba estão liberados, diz o jornal O Globo, não sei o que estou dizendo não, é o Globo. De acordo com os números, as unidades federativas que tiveram contingenciamento de 90% são governadas por políticos de oposição ou não alinhados ao governo Lula, o que quer dizer que o governo Lula persegue quem não é alinhado a ele. E as palavras são do O Globo, não sou eu que estou dizendo, eu só li a matéria, beleza? Então o governo Lula bloqueia valores de prevenção a desastres nos estados que não são governados por prefeitos alinhados a essa ideologia maligna que é o socialismo, essa cultura woke. Eles se chamam de progressistas, né? Às vezes eu acabo chamando eles de progressistas, mas na verdade eles estão sempre na vanguarda do atraso. O progresso deles é de marcha ré, eles só andam para trás, é uma tragédia. Bom, Metrópolis, jornal Metrópolis, aqui do Distrito Federal. A Ananda bota, que vergonha mesmo. Jornal Metrópolis. Rio Grande do Sul nega que Madonna tenha doado 10 milhões para o Estado. O governo do Rio Grande do Sul afirmou que não recebeu nenhum Pix em nome de Madonna ou no valor de 10 milhões de reais. Após circular a notícia de que Madonna teria doado 10 milhões de reais para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o governo do estado negou a existência dessa doação. De acordo com o órgão, não existem registros de Pix em nome da cantora ou transferência nesse valor. Mais uma mentira deslavada que foi contada para beneficiar essa cultura woke nojenta. Depois daquele show de obscenidades que a Madonna fez no Rio de Janeiro, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu não tô nem aí que a pessoa faz um show daquele, problema dela, beleza? Agora, eu tô aí quando um show daquele é realizado com dinheiro público, aí eu tô preocupado, porque dinheiro público é dinheiro do pagador de imposto, e a maioria dos brasileiros não quer que dinheiro de imposto vá para um show daquele, nem de outros tipos também. Então, se o cara quer ir a um show daquele, beleza, vai lá, fera, paga o seu ingresso, vai lá ver alguém fazendo... eu não vou nem falar daquilo não, vocês viram as imagens, né? Atos obscenos em público, simulação de sexo oral e tudo mais que se possa imaginar. Então, cara, o cara quer pagar para ir num show daquele, paga. Eu não pago para ir num show daquele. Mas se o cara quer pagar, paga e vai. Com dinheiro público eu sou contra, porque o dinheiro público não deveria ser utilizado para isso. Porque dinheiro público é dinheiro do pagador de imposto, é dinheiro do cidadão. Então, retirou-se dinheiro do bolso do cidadão para pagar aquela senhora de 60 e poucos anos para ela mostrar para o Brasil aquelas imagens, né? É difícil. Mas tem gente que gosta, e a pessoa pode gostar, pô, né? Tem gente que gosta. Vamos lá. A 8ª notícia da Gazeta do Povo. Assédio do Supremo Tribunal Federal para banir pessoas das redes é censura prévia, dizem juristas. Não precisa nem ser jurista, né, para saber que esse assédio para banir as contas é censura. E agora, lá nos Estados Unidos, essa semana, ficou claro para todo mundo que trata-se de
que se trata, na verdade, porque a partícula Q atrai o C. Beleza? Eu não sou a Cíntia Chagas, mas eu falo um português elegantíssimo. Eu tento falar, pelo menos, né? Então, todo mundo sabe que esse assédio é uma censura prévia. Obviamente, é censura prévia. E nesta semana, os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos da América, tomou conhecimento de tudo e notificou a Organização dos Estados Americanos a respeito do que tem acontecido aqui no Brasil. Eu espero que o Brasil entre em um novo momento e que isso tudo que tem acontecido sirva como um ponto de inflexão para que a censura deixe de existir no Brasil. O regime que nós vivemos hoje é um regime de exceção e mais de 60% dos brasileiros, matéria do Conexão Política, admitem temer punição por simplesmente dizer ou escrever o que pensam. A pesquisa é do Instituto Paraná e apontou que 61% dos brasileiros têm medo de dizer o que pensam. Eu vou dizer de qual espectro político são esses 61%. Esses 61% são de direita, porque quem é perseguido no Brasil hoje é quem é de direita. Se você expressar a sua opinião e a sua opinião for qualquer imbecilidade de esquerda, todo mundo tem que te aplaudir, concordar com você e dizer que você é muito sábio e inteligente. Mas se você for de direita, tiver raciocínio lógico, se o seu cérebro ainda funcionar bem e você conseguir exprimir a sua opinião de maneira lógica, coerente, aí você vai ser perseguido, tá bom? Se você disser, por exemplo, que aquele ritual obsceno que foi o show da Madonna não é coisa para criança assistir, então é porque você é de direita, retrógrado, ultraconservador e merece ser perseguido e ter as suas redes sociais banidas, né? Porque é óbvio que criança deve assistir aquilo. Essa é a mentalidade imbecil e estúpida da cultura woke que domina o Brasil. Agora, o que me chama a atenção aqui é que se 60% da população tem medo de dizer o que pensa, isso significa que 60% da população brasileira tem pensamentos de direita. Nós, conservadores e liberais, ou seja, pessoas de direita, nós somos uma maioria tão grande quanto 60% do eleitorado brasileiro, pelo menos. O que significa dizer que nós teremos agora, em outubro de 2024, a oportunidade de varrer a esquerda do poder no Brasil. Eles serão varridos do poder se nós trabalharmos direito na eleição municipal. Então, você aí que terá eleições municipais em 2024, pensa bem no vereador que você vai votar, pensa bem no prefeito que você vai votar, porque nós temos que varrer essa galera do poder, beleza? Vamos lá, estamos caminhando aqui, já da metade para o final, e aí galera, se quem tiver pergunta aí, vai mandando, as que eu conseguir ler, eu respondo, beleza? O Senado aprovou o DPVAT, o novo DPVAT. Vocês lembram que no governo Bolsonaro o DPVAT tinha sido extinto, né? Você ia poder ficar com esse dinheiro no seu bolso. Mas aí, como o amor custa muito caro, né? O amor do Lula. Aliás, galera, vocês viram a esbanja falando do cavalo caramelo, do resgate do cavalo caramelo? Bicho, que vergonha, velho. Que vergonha de ter uma pessoa daquela como primeira-dama do Brasil. Eu vi o discurso de uma vereadora, não sei qual é o município da vereadora, em que ela fala que a Janja não representa ela e que das mulheres é a mais inútil que ela já conheceu. E olha, ao ver o vídeo da Janja forçando um choro de alegria pelo resgate do cavalo caramelo, eu tive que concordar com a vereadora. Putz grilo. Eu vou evitar comentar. Ai, ai. O Senado aprovou a volta do DPVAT. O Bolsonaro tinha extinto o DPVAT e esse dinheiro ia ficar no seu bolso. Mas o governo Lula trouxe de volta o DPVAT porque o amor custa caro e eles querem viajar o mundo. O amor é caro que a gente não faz ideia. Então ele trouxe de volta o DPVAT. E junto com o DPVAT veio um jabuti
que libera 15 bilhões ao governo Lula. Ok? Vou ler a matéria. O Senado aprovou nesta quarta, dia 8, ontem, portanto, a retomada do novo DPVAT, estabelecendo o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. Agora o nome é SPVAT. A proposta segue agora para a sanção presidencial e o projeto foi aprovado por uma margem estreita, recebendo os 41 votos necessários com 28 votos contrários e nenhuma abstenção. Bastava um voto a menos e essa porcaria não teria sido recriada. Mas o fato é que junto com o DPVAT veio aí uma permissão para que o governo Lula gaste mais 15 bilhões de reais do seu dinheiro, do meu dinheiro. Eles vão quebrar o Brasil, exatamente como a Dilma quebrou. É o Dilma, é o governo Dilma 3. Eu fico triste, mas é o que é. Fico triste de informar, mas é o que é. Um minuto porque alguém entra aqui no recinto. O pessoal está me pedindo para avisar, galera, que nós precisamos adiar a nossa audiência pública que aconteceria no dia 15 agora. Dia 15 de maio nós faríamos a nossa segunda audiência pública para debater a institucionalização da censura no Brasil. Mas nós vamos precisar adiar por razões logísticas. Nós estamos adiando a audiência pública e em breve eu compartilharei com vocês a nova data, beleza? Então a audiência que aconteceria no dia 15 de maio, às 19 horas aqui no plenário, não vai acontecer, nós precisamos adiar, em breve eu compartilho com vocês a nova data. A última notícia que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte, é da Revista Oeste também. Pressionado, o governo Lula recua e vai rever a proibição de evangelização nos presídios. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu a necessidade de ajustar a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, que proíbe a conversão religiosa de detentos nos presídios. Na terça-feira 7, a bancada evangélica, liderada pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, se reuniu com o ministro da Justiça, aquele que dá entrevistas com bandeira do MST, participa de eventos com bandeira do MST, na mesa onde ele está sentado, né? E pressionou a pasta por mudanças na resolução. E o governo cedeu à pressão e vai rever essa famigerada resolução aí. O mais interessante disso tudo é que essa resolução é de um conselho, né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Pessoal, a sovietização do Brasil está em curso e não é de hoje. Qual é a instrumentalidade de um conselho? É fazer a vontade política desses conselhos, esses são sovietes, né? Eles criam esses conselhos e o conselho vai aplicar a política pública que o governo central quer. Que o governo socialista, comunista, dizem que o comunismo morreu, né? Morreu sim, vai. Quer. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso por meio do conselho, dos conselhos que eles criam. E aí, quando vai haver um ataque à política pública, eles falam, não, mas não foi o governo que criou, foi o conselho. Isso aí foi o conselho que decidiu. Como se não fossem eles que tivessem criado os conselhos e eles que ocupassem os conselhos. Então, pessoal, pelo amor de Deus, todas as vezes que vocês virem criação de conselhos, coloquem os dois pés atrás e pressionem para que o conselho não seja criado, porque é por meio desses conselhos que a sovietização do Brasil está acontecendo, e ela está acontecendo a passos largos, beleza? Mas você pode pensar assim, mas e os conselhos que já foram criados? Os conselhos que já foram criados a gente precisa ocupar. Enquanto eles não acabam, eles não são extintos, nós precisamos ocupar. Pois não? Tá de boa? É só... Então, beleza. Então, a gente precisa ocupar esses conselhos e eu quero falar sobre a conversão, essa proibição, né? A matéria jornalística chamou de proibição de conversão religiosa dos detentos no presídio. Quem já foi em um presídio sabe que a única esperança que um preso tem é encontrar Deus. Se ele não encontrar Deus lá no presídio, ele vai sair do presídio muito pior do que ele entrou, mas muito pior do que ele entrou. Os nossos presídios são universidades do crime. Os nossos presídios são universidades do crime. A única solução para alguém que está presa
é encontrar Deus no presídio. Só que o governo Lula, o governo PT, ele é contra Deus e ele é contra o cristianismo. Na época da campanha, eles dizem que são favoráveis a Deus, ao cristianismo. Eles falam que eles são contra o aborto, que eles são contra... Eles vão à missa, eles rezam, eles aparecem com a Bíblia embaixo do braço, ele vai na igreja e recebe oração. Tudo mentira. Tudo mentira, porque o que eles querem é acabar com o cristianismo, porque o cristianismo é a última barreira entre o que eles querem, que é a implantação total do marxismo no Brasil, e o que nós vivemos hoje. Não existe hoje uma batalha entre o marxismo e capitalismo. Esqueçam isso. A batalha entre o marxismo e o cristianismo. Eles querem negar a própria existência de Deus, porque isso está nos escritos de Karl Marx. Se você nunca leu, eu te peço para ler. Leia pelo menos o Manifesto Comunista, que você vai ver que eles são contra a nossa moral cristã, eles são contra a nossa família cristã, eles são contra a nossa fé cristã, eles são contra a própria existência de Deus. Então, quando alguém de um partido de esquerda aparecer dizendo que não é contra isso, pelo amor de Deus, não acredita. E eles trabalham dessa maneira aqui, querendo transformar. Um presídio já é um lugar hostil, é um lugar horrível. Aí eles querem tirar o cristianismo de dentro dos presídios, é a única esperança que aquelas pessoas têm. Fora isso, aquele lugar é um inferno. Não vai ressocializar ninguém, a pessoa vai sair de lá muito pior. E vocês sabem o que eu penso sobre pena. Se o cara cometeu crime, ele tem que responder criminalmente e vai ser punido, vai ser preso. Eu não sou desses... vocês sabem, eu sou de direita, pô. Sabe, eu fico ouvindo falar essas coisas de desencarceramento. Pelo amor de Deus, velho, o cara tem que ser retirado da sociedade. Ah, matou, estuprou, cometeu latrocínio, é bandido, é vagabundo. Ele tem que ser retirado da sociedade, ele não pode conviver em sociedade. Qual é a única esperança de transformação de vida desse cara? É ele encontrar Deus, é ele encontrar o cristianismo. Aí vem o governo Lula e proíbe a conversão no presídio. Graças a Deus, pela pressão dos parlamentares da bancada evangélica, que é uma grande bancada, uma bancada que tem muitos votos, o governo Lula recuou e vai rever essa resolução lá do Conselho. Bom, pessoal, essas são as matérias de hoje que a gente tinha aqui para comentar. Toda a força ao povo do Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu parabenizo os deputados que estão lá na frente dessa batalha, deputado Zucco, deputado Sanderson, deputado Marcel Van Hatten, os outros, deputado Rodrigo Lorenzoni, que é deputado estadual, os outros deputados que estão lá trabalhando com a sua mão, literalmente, eu ia dizer com a mão na massa, né, mas literalmente no meio das águas, retirando as pessoas. Parabéns para vocês. E eu vou encerrar aqui com as palavras e depois respondo as perguntas, mas eu vou encerrar aqui com as palavras da Josiane Raese. Ela postou no Twitter e eu vou ler. Muitos fatos sendo confirmados com os últimos acontecimentos. O primeiro deles, as pessoas estão percebendo o que é o Estado na prática. O que ela está querendo dizer é que o Estado só atrapalha. E as pessoas estão percebendo que o Estado só atrapalha. Milionários e bilionários devem existir. Seus recursos ajudam a salvar vidas. Eu vou repetir. Milionários e bilionários devem existir. Os seus recursos ajudam a salvar vidas. Obrigado, Neymar, pelo seu helicóptero ajudando a salvar vidas. Obrigado, Luciano Hang, pelo seu helicóptero ajudando a salvar vidas. Obrigado a todos os outros que disponibilizaram lanchas, jet skis, barcos, pedalinhos, todos vocês que ajudaram voluntariamente. Obrigado. Item 3 que ela coloca na postagem dela. Não existe igualdade de gênero. É a força masculina que sempre estará na linha de frente em meio ao perigo. Eu vou repetir. Ela merece. Não existe igualdade de gênero. É a força masculina que sempre estará na linha de frente em meio ao perigo. E aqui eu quero me dirigir às mulheres que nos assistem. Mulheres, para nós homens sempre será uma grande honra defendê-las e protegê-las. É da nossa natureza querer defender vocês e querer proteger vocês. Parabéns aos homens do Rio Grande do Sul que estão nessa batalha lá. O quarto item que ela
menciona aqui: o armamento faz toda a diferença contra a invasão de propriedades privadas, roubos e saques. Porque eu não sei se você percebeu e ficou sabendo, mas muita gente tinha sua casa saqueada enquanto estava trabalhando para resgatar as pessoas. E ela está colocando aqui que o armamento faz toda a diferença contra a invasão de propriedades privadas, roubos e saques. E o Estado não é capaz de garantir nem a sua e nem a minha segurança. O Estado é incapaz de garantir. Aliás, o item 1 do que ela falou é: as pessoas estão percebendo o que é o Estado na prática. E o último de todos, a última frase que ela postou foi: não existe liberdade de expressão no Brasil. Com estas palavras eu encerro aqui os comentários que eu tinha a fazer sobre as matérias jornalísticas. Se alguém, e sobre o que está acontecendo no Distrito Federal e no Brasil hoje, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, faça agora ou cale-se até a semana que vem, ou se preferir, mande um direct ou um comentário em alguma das nossas postagens. Vou esperar aqui mais 10 segundinhos para ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não havendo perguntas, não tendo sido feita nenhuma pergunta, eu deixo um abraço para vocês, galera. Deus abençoe, tamo junto. Reiterando, dia 15/5 a nossa audiência não vai acontecer, precisamos adiar. Vamos enviar para vocês a nova data tão logo nós tenhamos a nova data disponibilizada, beleza? A Ivanilson me pergunta: quem é ela? Eu não sei, eu sigo ela no Twitter, Josiane Raese. Você tem outros canais? Tenho outros canais. Canal no YouTube nós temos a conta do X, YouTube Thiago Manzoni, nós temos a conta do X, temos TikTok, temos o site thiagomanzoni.com.br. O nosso site é uma espécie de prestação de contas de tudo que a gente faz ao longo do mandato, então eu te convido a entrar lá. E, enfim, nós estamos nessas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e se eu esqueci algum, vocês... e o nosso site, thiagomanzoni.com.br, beleza? O Genivaldo Santos, pastor Genivaldo Santos, me pergunta se em Samambaia tem lugar de coleta. Não tenho certeza se tem lugar de coleta, mas se você precisar, Genivaldo, a nossa equipe vai aí e faz a coleta para você, tá bom? Se tiver doação aí, você nos avisa que a nossa equipe aqui do gabinete vai até você e faz a coleta. Pode telefonar no telefone aqui do gabinete, pode mandar e-mail ou entrar em contato da maneira que você achar mais conveniente. E as saidinhas vetadas pelo ladrão, não, pelo L. Já falei de saidinhas em outras ocasiões, sou contra as saidinhas. As pessoas saem, cometem novos crimes, não voltam para a prisão, e quem sofre com isso é o cidadão de bem, são as famílias brasileiras. Eu sou contrário à saidinha. Se eu tenho algum conselho para candidato, eu tenho vários conselhos para candidatos, todos eles estão em um curso que eu gravei, Na Direção Certa. O curso é só sobre eleições. O curso vai estar disponível muito em breve na plataforma Ação Conservadora, não, é uma ação... Bom, é a plataforma do PL, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Para você que precisa de material para a campanha, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais a plataforma do PL, que vai estar disponível de maneira gratuita para quem quiser fazer o curso sobre eleições, beleza? O prefeito itinerante da Asa Sul me pergunta se eu acho possível o impeachment de Lula e a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Acho provável e não apenas possível. O impeachment do Lula, na minha opinião, é só uma questão de tempo. Lula, na minha opinião, não vai completar os 4 anos de governo. Quanto à reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, eu acredito que ela vai acontecer também, e em 2026 nós elegeremos mais uma vez o nosso presidente Bolsonaro para presidir o Brasil. DPVAT de volta eu já comentei. É isso, galera. Valeu demais, não tem outras perguntas, tamo junto, Deus abençoe vocês. Quinta-feira que vem